Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, deixando a agitação lá fora, o calor, agradecendo o ar-condicionado, estarmos aqui, né, nessa tarde, reunidos, uma reunião simples, mas tão fraterna e com o mesmo intuito de ouvir os ensinamentos de Jesus, agradecendo a espiritualidade maior que tão amorosamente prepara o lugar para nós, sabendo de todas as nossas necessidades e também sabendo dos nossos esforços. Pedimos que nessa tarde as energias benditas dessa casa possam envolver não só nós, mas também os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que o nosso pensamento alcança, os que nos pediram prece, e que todos nós aqui, juntos, unidos numa energia boa, possamos também contribuir na seara do Cristo, envolvendo a tantos espíritos que ainda sofrem no orbe terrestre. Que as nossas boas energias também possam envolver aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nossos irmãos em situação de rua, aqueles que vivem em lares desfeitos. Que todos, Senhor, possam nesse momento, juntamente com o amor possível que já temos, sentir o seu abraço amigo. Peço, Senhor Jesus, que nos dê uma tarde reflexiva, que possamos sair daqui melhor do que chegamos, e que as nossas reflexões de hoje possam nos fortalecer na encarnação, que possamos, Senhor Jesus, caminhar com passos firmes desta vez. Muito obrigada, Mestre amado, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a gente está estudando o Palavras de Vida Eterna. E o Wagner ele falou lá dentro, né? Que a gente está estudando lá dentro um outro livro, do Divaldo, né? Legado Kardeciano. É um livro muito bom. E ele estava falando assim, nossa, a gente parece que está nessa lição faz tempo, né? Fala, a gente volta no assunto. Fala, a gente volta no assunto. E o Palavras de Vida Eterna está indo mais ou menos na mesma linha, né? Porque é a intenção, se a gente for estudar o Evangelho certinho, né? Capítulo por capítulo, a gente vai ver, né, que vai construindo um pensamento lógico. Porque essa é a intenção da fé raciocinada, construir um pensamento, né, lógico, um entendimento, para que sirva de ferramenta para a gente. E as lições também vão falando sobre isso, né? Eu falei lá atrás das boas obras nesse livro, a Iraceles falou do trabalho, né, de cada um pegar a sua cruz e carregar, o Wagner falou da benignidade, né, de que o esforço que a gente faz, né, para ser bons. E a semana passada ele falou na senda do Cristo e hoje eu vou falar na exaltação do reino de Deus. Ou seja, são lições que traz a responsabilidade para a gente como espírito, né, do nosso trabalho. Então, se a gente quer, né, nos tornar espíritos melhores, tudo que é externo agora não é mais desculpa, né, de que a gente não sabia, ou de que é por causa do outro, é por causa do meio, né, é por causa da imparcialidade, das diferenças. Não, porque tudo depende de mim como espírito. A responsabilidade da minha evolução é minha, né? Apesar da gente ter influência do meio, da gente ter os arrastamentos, da gente ter o amparo também da espiritualidade, mas no final sou eu comigo mesmo, né? É eu que faço as minhas escolhas, eu que decido. A gente tá de sexta-feira, o Marcelo tá aqui, a gente já tá, acho que umas 4 sexta-feiras falando de escolha, não tá? Mais ou menos? O assunto rendeu tanto dentro da encarnação, né? De falar das escolhas que a gente faz, que a gente tá falando muito disso.
E isso é muito importante porque traz a responsabilidade para nós, como espíritos. E hoje, né, como eu disse, a lição chama Na Exaltação do Reino Divino. E a passagem do evangelho que Emmanuel escolheu é do evangelho de João. Ele escolheu o capítulo 15 e o item é o 8. Mas eu vou ler para vocês desde o 5, para a gente poder ir construindo assim um pensamento. E falou Jesus: Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em união comigo, e eu em união com ele, este dá muito fruto, porque separados de mim, não podereis fazer nada. Se alguém não permanece em união comigo, ele é lançado fora, como ramo que secasse, e os homens ajuntarão estes ramos e jogarão no fogo, e eles serão queimados. Se permanecerdes em união comigo e as minhas declarações permanecerem em vós, pedi o que quiseres e ocorrerá para vós. Nisto é glorificado, que é o item que ele escolheu, né? Nisto é glorificado meu Pai, que persistais em dar muito fruto e vos mostreis e vos sereis os meus discípulos. Assim como o Pai me tem amado, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui é uma fala de Jesus, né, dizendo, né, basicamente, de que se a gente segui-lo, né, seguir os seus ensinamentos, é a melhor forma que a gente tem de glorificar a Deus, né, e de estar com Ele. E Ele fala, né, se estás comigo, tudo pode. Né? E aí, hoje o Wagner fez uma prece lá dentro, né, já vi que eu não vou falar nada, que eu anotei. O Wagner fez uma prece lá dentro e ele falou assim, né, conversando com Jesus, ele falou assim que quão pouco ainda nós conhecemos Jesus e quão ainda manipulamos os seus ensinamentos. E aí essa parte da Bíblia, né, do Evangelho de João, deixa bem claro isso, né? Porque tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler para vocês já, que fala exatamente disso, né? Da gente ainda não entender o Cristo, né? E da manipulação que a gente fez ao longo das encarnações, e às vezes até hoje ainda faz, dos seus ensinamentos. Né, que em tantas encarnações a gente foi, digamos assim, moldando os ensinamentos, as falas de Jesus aos nossos interesses pessoais, né? E a gente foi tão assim ligeiro, vou usar essa palavra, né, que a gente ainda, além de manipular o ensinamento, a gente ainda deu um jeito de tirar da nossa responsabilidade a nossa evolução. Então a gente começou a olhar muito para fora, né? Tanto a nossa perdição quanto a nossa salvação. Porque a gente começou a eleger, né, figuras humanas que pudessem nos dar a salvação. Né, que pudessem nos absolver, que pudessem cuidar dos nossos pecados, né, e N outras coisas que a gente vê em tantas encarnações aí fazendo. E aí a gente chega na doutrina espírita, né, que é a gente com a gente mesmo. Né, é a hora que o espírito olha para dentro e ele entende que ele é o agente do seu destino. Então, a exaltação do reino de Deus nada mais é do que através da minha conduta no caminho do bem que eu vou glorificar a Deus. Então Jesus fala, eu estou no amor do Pai, né? E Ele está comigo. Então nós, se estivermos no amor de Jesus, Ele também estará conosco. Ele sempre está conosco, né? É a gente que se distancia. No Evangelho, continuando nesse assunto, no Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, fala um pouco disso que eu estou falando com vocês, né? Que fala que se conhece o cristão pelas suas obras.
E aí começa assim, ó: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Será bastante trazer a libreia do Senhor, ou seja, trazer só a aparência de um bom cristão para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem, que os frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem a sua sombra em uma parte do mundo, mas que ainda não abriga a todos os que hão de se agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são os frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar os seus frutos, mas quão poucos colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortando-a, diminuindo-a e mutilando-a. Então aqui está dizendo da distorção que a gente vem fazendo, né, ao longo das encarnações dos ensinamentos do Cristo. Mas não estamos mais nesse momento, graças a Deus. Estamos aqui, uma tarde de terça-feira, saímos num sol, né? Porque a gente podia estar em casa, podia estar, né, escolher estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui, porque a gente já entendeu, né? Ou estamos procurando entender que eu tenho que estar no Cristo, no amor dele. Então, hoje a gente também vai falar um pouquinho, né, disso, das boas obras, e também falar da fé, né? Porque não existe boas obras se não tiver fé. E sem fé, e sem obras, a fé é morta. E sem obras, a fé é morta. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, porque a lição do Emmanuel, ela deixa bem claro. Eu vou ler a lição para vocês e aí a gente vai conversar um pouquinho. Eu tô achando vocês muito quietinhos, tô ficando assustada. Ah, tá. Oi? Ah, queimou o sol. Ah, então tá bom. Então a lição chama Na Exaltação do Reino Divino. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Então tá dizendo, né? Se eu andar dentro das leis de Deus, serei discípulo de Jesus, porque Jesus é a personificação das leis divinas e do amor de Deus. Contudo, não apenas porque te mostre entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentarem assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiro da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres elevantadas aspirações. A palavra do Evangelho, ela é insofismável, ou seja, é indiscutível, é incontestável. Glorifiquemos a Deus e convertemo-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos, ajuda, ampara, consola, institui, edifica e serve sempre.
façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. E hoje, lá dentro, por coincidência, a gente estudou uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que a gente já está nela algumas terças-feiras também, que é a pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que vocês acham? Os Espíritos respondeu para Kardec quando ele perguntou isso. Então, para mim agradar a Deus, é só eu não praticar o mal? Não, Márcio? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se a gente tem, né, a oportunidade de fazer o bem, e a gente tem a todo momento, a gente se omite, a gente vai estar praticando mal. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, ah não, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem, e perde muitas oportunidades de fazer o bem. E essa lição de Emmanuel, ela está falando exatamente isso, de que não adianta, né, eu saber o evangelho de cabo a rabo, eu ouvir palestra todo dia, eu vir na casa espírita tomar passe não sei quantas vezes, ou eu ir à missa, ou eu fazer penitência, ou eu saber, né, uma novena, se eu não tiver, né, não vai adiantar eu falar Senhor, Senhor, se a minha fé não tiver obras, não vai adiantar, é morta, não vai adiantar de nada. Então, a exaltação do reino de Deus em mim, ela se dá através dos meus exemplos, das minhas ações, da minha construção no bem. E aí, que bem é esse? A gente às vezes pensa assim, ó, que é uma coisa grandiosa. Primeiro, o bem que a gente faz conosco mesmo. Deve partir muito da gente. Nós estávamos conversando sobre isso lá também, de como a gente se cobra, porque quando a gente vem, tem um aprendizado e sabe que precisa mudar aquele comportamento, a gente acha que tem que mudar rápido, a gente acha que é só virar uma chavinha e pronto, como o Wagner falou da benignidade, eu não sou maligna, então eu viro uma chavinha, eu já viro benigna, e a gente já viu que não é assim, que tem todo um processo e toda uma construção. Então, esse caminhar no bem, dessas minhas obras, também é a conta-gota, muitas vezes. Então, às vezes, eu deixo de fazer o bem por N motivos. Um dos motivos, Oi? Não tenho tempo. Esse daí é o mais usado ultimamente, não tenho tempo, ou estou muito cansada, agora esse momento que eu tenho é para descansar, como se fizer o bem cansasse, muito pelo contrário, quando a gente faz o bem, a gente fica revigorado, mas um dos motivos que a gente também pode parar para pensar, é particular de cada um, que muitas vezes a gente não faz o bem por orgulho, e por egoísmo. Isso a gente já sabe que está no Evangelho. Mas como que isso se manifesta em mim? Muitas vezes pela minha indiferença, porque não quero mesmo, eu já tenho os meus problemas, por que eu vou procurar problema para mim? E o orgulho do contrário, que também a gente pensa, mas quem sou eu para fazer o bem? Mas olha, eu ainda sou tão imperfeito, o que eu posso contribuir na seara do Cristo? E a gente acaba arrumando cada vez mais desculpa, para a gente poder ficar nessa inércia do espírito, nessa estagnação, porque a gente também já aprendeu que o espírito ele não regride, mas ele estagna, ele fica parado e adquire mais débito ainda. É como se fosse uma fatura de cartão de crédito. Se você não pagar ou pagar o mínimo, o juro, ele vem. Uma hora você vai ter que dar um jeito de quitar.
né? Então, essa exaltação do reino de Deus em mim é esse esforço que eu faço, esse trabalho íntimo que eu faço comigo e com a minha transformação íntima através das minhas ações no bem, né? Aí a gente fica pensando assim, mas né, é tudo muito facinho, é ações no bem, é dar uma sopinha, é fazer a caridade, é isso. Não, gente. As ações no bem começam primeiro com a gente, para a gente reconhecer, né, o nosso caráter, porque nós somos personalidade, né, no corpo físico, mas o nosso espírito é aonde está as leis morais, onde está o meu caráter. Então, é saber entender como que eu, como espírito, funciono, né? Nossa, eu sou muito impaciente. Mas eu também sou muito solidária. Então, a gente tem que procurar se conhecer para ver ainda o que a gente precisa trabalhar e o que a gente já tem, né, de ferramenta para que esse trabalho aconteça. Porque só assim a gente vai ter ações efetivas no bem. Senão, a gente fica muito inconstante. E o bem, as ações no bem, para o nosso caso, que ainda estamos no aprendizado, ainda exige constância e disciplina, né? Desde a coisa pequenininha, desde o copo d'água, né? Desde a palavra amorosa de bom dia, desde a hora que o outro te ofende ali, você respira fundo e não revida. Então tudo isso é trabalho no bem. Porque por muito tempo a gente, como espírito, achou que exaltar a Deus era construir monumentos, imagens, falar grandes coisas, né, grandes cultos. Quando eu era criança, isso não é uma crítica, é uma lembrança que eu tenho. A minha mãe, a gente tinha uma roupa de ir na missa. Até hoje eu brinco, quando eu estou muito... Eu ia falar isso, a minha mãe falava. Ela falava, vou botar roupa. Não, essa roupa é de ver Deus. Essa roupa é de ir na igreja. Como se eu precisasse estar com uma aparência, né? Mas o que valia era o que estava dentro de mim, né? Então, Rosa, você falou uma coisa a gente não sabia. E a gente passou muitas encarnações não sabendo, né? Ou até sabia, mas estava lá guardado. A gente preferia ficar no externo, no comportamento, porque era mais fácil. Porque não é mais fácil a gente culpar o outro, né? Não é mais fácil a gente dar uma desculpa de uma coisa externa do que a gente assumir as nossas próprias responsabilidades, né? Não é verdade? Então, a exaltação do reino de Deus está falando exatamente disso. Então, quando Cristo fala, né, esteja no meu amor, esteja em mim para que eu esteja em vós, Ele está dizendo da nossa conduta dentro dos seus ensinamentos, né, da nossa conduta dentro do amor, da humildade, do perdão, que Cristo foi e é a prova viva. Ele encarnou na terra a prova de amor e de humildade. Então, quando ele fala, né, que ele é a videira e nós somos os ramos, olha a nossa responsabilidade de dar frutos, né? De dar frutos. Então, é só apertar? Então, a nossa responsabilidade de dar frutos. E esse dar frutos é exatamente essas coisas, esse trabalho nosso das boas obras, né? De fazer o bem, de estar no caminho do bem. A gente consegue todas as vezes? A Marilda leu uma frase lá dentro, né? Que a gente fala, né? Dos arrastamentos, né? É uma frase até muito importante, muito emblemática, né? Que ela fala assim, preocupado com o que deve fazer. Então tá falando assim, se eu me preocupo com o que eu devo fazer, eu devo parar de escutar os que não têm o que fazer e os que não fazem nada. Mas a gente ainda deixa se levar, né? A gente ainda deixa se arrastar. Então essa é a importância de todas as lições aqui e do Evangelho falar
da gente se conhecer. Porque se a gente entender o que me faz escorregar, eu já fico mais esperta, né? Se eu sei que aquele lugar ali é liso e eu não estou com o sapato adequado, eu vou pisar ali? Não vou. Então isso vale para os nossos sentimentos também, para as situações que a gente ainda tem dentro da gente, que a gente ainda não tem força suficiente para lidar. A gente já está naquele ponto, graças a Deus, de que a gente não agrava mais. Porque se a gente tem alguns momentos que não sabe o que fazer, a gente já sabe o que não fazer, para não agravar. Então, é nesse momento que a gente tem que se conhecer, até onde a gente consegue ir. Porque às vezes, a gente também estava conversando lá dentro, que a gente exige da gente uma perfeição muito rápida, instantânea. Né? E aí quando a gente dá uma escorregada, a gente fica lá no remorso. Aí a gente sofre duas vezes. Sofre porque escorregou e sofre porque está sofrendo, né? O Wagner falou que ele leu isso numa obra de Joana de Ângeles, e ela tem razão. Por isso que muitas vezes a gente se sente cansado, né? Exaurido, porque a gente fala, nossa, mas eu estou me esforçando tanto e me deixei levar de novo. Mas isso faz parte do processo. Isso é ser caridoso conosco mesmo. É ser sincero, não permissivo, né? De que passar pano também pra gente, de é porque eu sou um espírito em evolução, eu erro. Sempre procurar fazer diferente. Vai ter momentos que não vai dar certo, mesmo a gente sabendo que a pedra escorrega, que o sapato não é adequado, a gente quer temar e ir para esse caminho. Aí a gente cai, vai ralar o joelho, vai ficar dolorido, né? Vai doer, mas a gente vai ter que lidar com isso. Mas isso não vai nos impedir de tomar outros rumos e de caminhar por outros lados. Aí, domingo o Evandro fez um estudo e ele falou daquela passagem de Jesus que eles vão pescar e não pesca nada, né? E aí Jesus vai com eles, o Pedro só joga a rede para um lado, só joga a rede para um lado e nada. Aí Jesus fala para ele, joga a rede para o outro lado. E ele já estava desistindo, já queria guardar a rede, não queria fazer nada. E ele joga a rede para o outro lado e a rede vem assim abundante. Os peixes começam até a pular dentro do barco. Então, muitas vezes isso funciona com a gente, né? Porque nós ainda somos espíritos imaturos que a gente confunde persistência com teimosia. Né? Então, a gente acha que está sendo persistente e está sendo teimoso, porque a gente está jogando a rede para um lado só. Né? E a persistência ela consiste em a gente não desanimar e olhar todas as possibilidades. E às vezes quando a gente está perdido no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente só enxerga um lado que para jogar a rede. Não, eu estou jogando a rede aqui, eu quero que tenha peixe aqui, né? Teimoso. E a gente acha, não, é que eu sou um espírito persistente. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Eu sou mesmo um espírito persistente ou sou um espírito teimoso? Porque a persistência, ela envolve em você abrir um leque, não desistir da situação, mas abrir um leque de possibilidades que você pode encaminhar, né? Que você pode seguir o caminho. Você não vai ficar só naquele que tem um lugar que você escorrega e o sapato não tá bom. E você ainda vai por aquele e vai cair de novo. Então, vocês entenderam a diferença? Então, desse trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, porque é assim que a gente vai estar no Cristo e o Cristo vai estar na gente. Então, esse trabalho do bem, né, todos esses pontos que eu disse, eu quero que a gente chegue num pensamento de que o trabalho do bem, ele tem que começar primeiro comigo, né, depois com os meus, que é o nosso cadinho ali de casa. E depois, aí a gente vai expandindo, né? Aí a gente começa com o quintal, né, da nossa encarnação, né, com o quarteirão e assim vai. Mas primeiro ele tem que começar conosco, né? O bem, eu tenho que fazer o bem para mim também. E aí, quando eu estou sendo egoísta, quando eu estou sendo vingativo, quando eu estou sendo, né, teimoso, eu estou fazendo bem para mim? Estou fazendo bem para o meu espírito? Não estou. Então, o bem, ele começa em mim, no esforço que eu faço para me transformar, né? No esforço que eu faço para mudar,
né? Para que a moralidade aos poucos, né? Para que as leis de Deus, para que o meu caminhar aos pouquinhos vá entrando na retinha do bem. A gente ainda é muito inconstante, né? Ainda tem altos e baixos, mas qual que é o nosso intuito, né? De estar aqui numa terça-feira, 3:30 da tarde, ouvindo o estudo, que esses nossos vacilos, eles se tornem cada vez menores, né? Que os ensinamentos do Cristo tragam para a gente uma reflexão que faça a gente mudar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Eu vou falar para vocês, né? E não nessa ordem, porque a gente fala, vamos mudar o pensamento e mudar o sentimento e o comportamento. Mas eu acho que comigo é diferente. Eu já consigo mudar o comportamento, né? Porque eu já consigo me calar em algumas situações, não revido. Mas o pensamento, de vez em quando, tá ali, ó. Tá estralando. Mas eu também, em algumas situações, eu já consigo não revidar, só dar aquele relâmpago de pensamento e daqui a pouco, não, isso não merece minha energia. Vou procurar outra coisa para fazer. Então é esse esforço. Isso é um bem enorme para o espírito. Isso é um bem. Então, exaltar a Deus, né, ou estar com o Cristo, é esse esforço que a gente faz como espírito para a nossa transformação, né? E ela começa a gente se conhecendo, a gente se entendendo, a gente sabendo, né, de que a gente não trouxe só nozinho na encarnação para desfazer, a gente também tem lacinho, né? A gente não tem só, né, só situações difíceis para trabalhar, a gente tem situações boas também. No nosso cadinho lá em casa, só não tem inimigo, porque quando a gente fala cadinho, a gente já pensa que todo mundo lá em casa, qual que é o lugar mais difícil para você fazer o bem? Ai, Jesus, dentro de casa. Todo mundo fala isso. Então a gente traz um peso para nossa família, que muitas vezes a gente nem para olhar aqueles que é nosso apoio. A gente está tão ali achando que todo mundo tem, que a gente tem que se ajustar, reparar. Eu vim filha de fulano, casada com ciclano, irmã do Bertano, porque eu tenho muitas situações a resolver. Pode ser que sim? Pode, né? É regra? A gente não sabe. Mas talvez o Bertano que está ali, ele está para te apoiar. Talvez os cutucõezinhos ali que ele te dá, né, você ainda não parou para perceber que é de uma forma muito amorosa, que te sustenta na encarnação. Então, a gente olhar para nós com os olhos do Espírito, é isso. É a gente se conhecer, é a gente entender o que a gente trouxe para trabalhar, é a gente entender que a gente tem conquistas e tem ferramentas para trabalhar o que a gente trouxe, né? Então, e a gente fazendo esse esforço, desse trabalho conosco mesmo, vai ser o exemplo assim vivo da nossa fé, da nossa confiança em Deus e da nossa exaltação. E aí, seguindo, né, os ensinamentos do Cristo, né, trabalhando ali, para ser mais humilde, mais amoroso, fraterno, para não julgar, a gente vai estar no Cristo. Porque Ele está sempre na gente. Alguém tem alguma pergunta? Achei que vocês ficaram muito sérios hoje. Não sei se é porque o assunto, né? Eu vou ler só o finalzinho para vocês, para a gente encerrar aqui do capítulo 18, que eu também tinha marcado. Então, pelas obras é que se reconhece o cristão. Então, não é pela aparência, né? Não é só saber tudo, né? Vir ao centro, servir sopa, não é só isso. Isso também é importante, porque é melhor estar aqui no centro do que estar em outro lugar, né? Isso também é importante, mas o mais importante é a mudança aqui dentro, né? É a transformação íntima. E aí no finalzinho do capítulo, né, que é do item 16, ele fala assim, essa mensagem é uma mensagem de Simeão, de 1863. Ele fala assim: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados,
Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, que é Jesus, né? Vos convida a tratá-la com amor, que ainda havereis dar em abundância seus frutos divinos. Conservai essa árvore tal qual Cristo vos entregou. Então, conservai os seus ensinamentos, né, puro, que é a lei de amor. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma noite de artes. Ah, verdade. Ó, domingo vai ter a noite de artes. Tem todo o primeiro domingo do mês, né? Vai ter o coral. E vai ser o coral aqui do Jesus e Maria. Vai ser o coral aqui. A gente tem alguns amigos que vão. Eu, infelizmente, não vou poder, que é eu que vou fazer o grupo de vibrações lá. Sempre, né? Sou eu que faço na noite de artes. Mas, ó, convido a todos. É uma noite muito agradável e o coral é muito bonito. Né? Tem bastante companheiros, né, de outras reuniões que cantam nesse coral, que vocês devem conhecer. É terapêutico, digamos assim, né? Todas as noites de arte são. Então, eu convido vocês a vir, tá bom? E sempre a Carla ou Wagner sempre publica lá na nossa página, né, Wagner, quando vai ter a noite de artes. Então, vocês sempre ficam ligadinhos lá, que aí sempre tem a próxima data, inclusive as atrações, né, Dilson? Tá bom. Então é isso, gente. Era o que eu tinha preparado para vocês. Algumas coisas eu preparei, outras não. Apareceu de repente na minha cabeça. Mas o importante é isso, né? Que a gente está aqui sempre com o intuito de estudar junto e de aprender junto. Né? A gente só precisa que alguém desempenhe esse papel de falar aqui. Mas a nossa intenção é que a gente juntos construa, né, reflexões, conhecimento, que sirvam assim de ferramenta, né, para a nossa encarnação. Então esse é o propósito, né? Porque como a lição de Emmanuel diz, não adianta a gente só falar palavra bonita, ou ouvir palavra bonita, ou escrever páginas maravilhosas. O importante é que a gente escute, leve para a gente, reflita naquilo, né? E se identificar alguma coisa, que a gente identifique por que mesmo que eu estou sentindo isso, ou por que isso despertou isso no meu pensamento, né? O que isso sensibiliza o meu espírito? E quando isso acontecer, a gente se demorar na reflexão, a gente não ter pressa, né? Porque, como Eraceles diz, a natureza não dá saltos. Então, a nossa mudança íntima também é um processo. Então, a gente se permitir ter sempre disciplina e constância, mas ter também um pouco de paciência com a gente nesse processo, porque é uma construção, né? É uma mudança de pensamento, de padrão de pensamento, é uma construção de sentimento, né? Porque a gente ainda não entende o amor, não entende o Cristo na sua magnitude. E o que a gente já conhece, né, já deixa a gente bem mexido. Então, que a gente possa, cada vez que a gente ouvir uma palavra ou ler alguma coisa, né, que a gente se identificar com aquilo, ou aquilo de alguma forma, né, nos chamar a atenção, que a gente tenha um pouquinho de paciência conosco e de caridade, que a gente se demore nesse pensamento e nesse sentimento. Porque é através dessas reflexões, né, e depois que a gente já teve esse entendimento, que a gente colocar em ação, no bem, é que vai acontecer a nossa transformação. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui bem reflexivos e que possamos, Senhor Jesus, desta vez, assumir esse compromisso conosco mesmo e com o Senhor Mestre. Sê conosco, nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boa tarde.